Às vezes tudo acontece ao mesmo tempo. O telefone toca, entra uma mensagem de texto no celular, uma notícia muda nas agências, é preciso responder e-mails, há uma mudança no tempo, a televisão ao vivo mostra alguma coisa nova, um artigo tem que ser lido no jornal. Não sei se você sabe, mas existe até um nome específico para quem tenta dar conta de todas essas atividades simultaneamente. Aqui nos Estados Unidos, multitasking é uma das palavras da moda. Em português, isso é chamado multitarefa. No programa de hoje, vamos entender como a nossa sociedade hiperconectada exige que o cérebro se adapte e mantenha um alto nível de concentração. É uma sensação de você não acabar nunca o que você tem que fazer. Né? Então, assim, a gente demanda sempre vai ter. Os 400 e-mails chegariam todos os dias efetivamente, né? 400, 300, 500, depende muito do momento. E isso te dá uma insatisfação muito grande, uma ansiedade no sentido de querer cumprir mais do que aquilo que você pode. Usuários do iPhone esperaram ansiosamente por uma função que muitos julgavam essencial em seu aparelhinho. A versão atual já pode ser chamada de multitasking, ou em bom português, multitarefa. É a característica que permite repartir a utilização de um único processador entre várias ações simultâneas. Ou seja, é possível escrever um e-mail enquanto se abre uma página na internet e ainda se vê um vídeo. iPhone 4 enables multitasking for all apps. You can now quickly switch between applications, and everything is exactly as you left it. Cada vez mais, as máquinas vêm desempenhando essas funções com facilidade e rapidez. E nós, será que conseguimos dar conta de várias tarefas importantes todas ao mesmo tempo? Hi, James. My mate Jules fancies you. Qual você acha que poderia ser a consequência de passar um simples torpedo ao mesmo tempo em que dirige? O vídeo produzido pela polícia de um pequeno condado do país de Gales se tornou um dos mais chocantes sucessos do YouTube. A campanha, que é de 2008, alertava para o fato de que há 4 vezes mais risco de acidente se o motorista estiver falando ou digitando mensagens ao celular do que se estivesse embriagado. Ou seja, não há como fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo e manter o mesmo nível de atenção. Nesse caso, um simples SMS custaria várias vidas. Frequentemente no nosso dia a dia, nós nos deparamos com situações de multitarefas, né, onde a gente tem que dividir o foco em vários estímulos. Né? Então, eu estou trabalhando no computador, a secretária me chama, o telefone toca e eu estou tentando responder a todos esses estímulos simultaneamente. No momento que eu estou respondendo, eu posso ser competente. A maioria das pessoas normais, que não tem problema de saúde, vão conseguir um desempenho satisfatório. O problema é no dia seguinte, quando eu for lembrar, eu disse, não, mas o que eu respondi para a secretária? O telefonema, o que era? O trabalho, como foi que eu processei? Quer dizer, esse processamento posterior da informação é que não é tão satisfatório quando nós dividimos a atenção. I multitask during conference calls. Is it wrong to value my own productivity over the inane babbling of others? Buy bread, pickles, Hello? light bulbs. The prototype is done. O coitado do Gilbert sofre com os efeitos da multitarefa em sua vida profissional. E é exatamente no escritório, com o uso excessivo de celulares e computadores, que estamos nos tornando cada vez mais superficiais no que fazemos. Será que a internet tem um papel fundamental na formação dessa geração multitarefa? O polêmico escritor americano Nicholas Carr resolveu se desconectar por completo. Para ele, o uso contínuo da rede está emburrecendo as pessoas. Something neuroscientists and psychologists have discovered in recent decades
is that when we use new technologies, new media, they actually influence the very neural circuitry of our brain. So as we shift our habits of mind and spend more time with our iPhones or with our laptops and stuff, and we're really not only training our brains to think in a very distracted, very superficial way, but these changes are being embedded in the actual biological structure of our brains. I think this is a technological change like the automobile, like other technological changes that are very hard to reverse. On the other hand, I think each of us as individuals is responsible for the choices we make about how we use or don't use our minds. And so I think each of us should ask hard questions about what we're doing all day and whether, in fact, the balance of our thinking is one that is conducive to getting the most creative, the most contemplative thought, the most introspective thought we can. Twitter, e-mail, né, enfim, mensagem instantânea, né? Isso tudo teoricamente é uma coisa boa, né? É uma coisa que pode, em tese, aproximar as pessoas, né? Pode facilitar a comunicação. Isso em teoria, né? Eu acho que quando a gente começa a entrar demais nisso, né? Aí sim se torna nocivo. É exatamente a intensidade com que a gente vive isso, né? Eu acho que hoje em dia, especialmente nos grandes centros urbanos, é impossível a gente considerar uma pessoa totalmente desconectada. Prejudicial, patológico? Há quem pense de maneira exatamente oposta. Para Nick Bolton, pesquisador de mídias digitais da Universidade de Nova York, o indivíduo multitarefa é alguém que deve ser cada vez mais estimulado. When I was preparing for this talk, I found my old report cards, and I grew up in England, and in England you get a report card from when you're 2 years old till when you're 18. And I found two consistencies. One was that I always got D's, and the other was that no matter who the teacher was or what the school was, they always said I couldn't concentrate, right? And that my mind wanders and so on. But this has been really helpful for me later on in life, right? I've become really good at multitasking and doing multiple different things. And I'm really happy when I'm doing numerous things at the same time, right? So if I'm playing video games and text messaging and emailing, I'm in bliss. Our brains multitask all the time. Right now, I'm standing up here, I'm breathing, I'm thinking about my next slide and my previous slide. I'm wondering why I didn't go to the bathroom earlier. All these different things that are going on. And so my brain is actually built to multitask. But there are limitations, right? I could never stand up here and read 2 books at the exact same time. Right? And so there's an area of the brain called Brodmann's area 10, and it's in the frontal lobe of the brain. And when you try to do 2 tasks that your brain can't do, Brodmann's area 10 becomes the baud rate between those 2 different things. And what you're seeing is when you're watching TV and you're writing an email, this area of the brain is activating backwards and forwards. And what happens is, with the next generation, a lot of scientists believe that this area is going to start to work faster and faster. Na internet existem joguinhos onde você pode testar o seu grau de atenção. Um dos mais simples é este. Basta desviar o quadradinho vermelho dos azuis. Achou fácil? Tá pensando que ser multitarefa é brincadeira de criança? Então tente acompanhar este outro. Primeiro, basta manter o equilíbrio da bolinha. Aí começa a ficar mais difícil. As setinhas não podem encostar na área mais escura. Opa! Ao mesmo tempo é preciso acertar o quadrado branco com o cubo verde. E não se esqueça da bolinha vermelha e das setas azuis. Como se não bastasse, ainda é preciso fazer o triângulo roxo desviar das barras. É que essa capacidade de processar multitarefas, né, ao mesmo tempo, com o passar do tempo, com a idade, vai ficando mais difícil. Então é muito comum pessoas com 50 anos venham ao consultório se queixar de problemas de memória, e quando a gente vai ver o dia a dia, são pessoas que estão em processo de multitarefa de 8 ou 12 horas ao dia. Né? Não, mas, Carla, eu com 20, 30 anos eu sempre fiz isso, por que agora eu não consigo? Porque o cérebro também vai não é nem que perdendo recursos, mas ele começa a funcionar de uma outra forma, né? Então as pessoas também têm que se adaptar, ainda tem mais essa, né? Da questão da idade. Né? Independentemente da idade, um dos problemas que mais atingem uma pessoa sempre conectada é a ansiedade. Como você se sentiria se ficasse um dia sem o seu celular?
Me sinto pelada. Eu me sinto vazio, eu não me comunico com as pessoas. Tô angustiadíssima, né? Minha mão chega a tá brilhando aqui de ansiedade. Essa pessoa que é extremamente ansiosa, extremamente impaciente, que está sempre em alerta para tudo, né? E não consegue editar as coisas que são importantes, né? É a pessoa que às vezes tem relacionamentos interpessoais muito frágeis, né? Não conseguem estabelecer uma relação mais intensa. São pessoas que não conseguem esperar o tempo das outras, né? Por exemplo, quando você precisa de alguém, de alguma resposta de alguém, é aquele cara que não aguenta, liga 500 vezes para saber onde você está, onde você está, onde você está. Se nem encarnando Deus, Jim Carrey é capaz de driblar a velocidade com que os e-mails chegam em sua caixa postal, o que será de nós? Ah, dá um tempo! Olé! A publicitária Carla Falcão sentiu na pele a agonia que as facilidades digitais trouxeram para a vida dos pobres mortais. É uma sensação de você não acabar nunca o que você tem que fazer, né? Então, assim, a gente demanda sempre vai ter. Os 400 e-mails chegariam todos os dias efetivamente, né? 400, 300, 500, depende muito do momento. E isso te dá uma insatisfação muito grande, uma ansiedade no sentido de querer cumprir mais do que aquilo que você pode. Chega no momento que você não quer sair do escritório sem ler todos os e-mails, sem saber tudo o que está acontecendo, sem prestar contas de tudo que você está cuidando, né? E onde o ambiente te pede que você conheça tudo, conheça todas as pessoas, fale com uma equipe, gerencie uma equipe grande, entenda o que tem de novidade no mercado, o que o teu cliente está precisando, enfim, você está sempre no meio de um fluxo de muitas pessoas. E isso te exige uma aceleração natural. Eu tinha 10 anos quase de carreira já nessa área e achava que aquilo não estava assim, me dando possibilidade de viver minha vida pessoal também. Carla decidiu parar. Pediu demissão, terminou o namoro e se mandou para uma aventura nas montanhas peruanas. Um mês longe de tudo e de todos. Eu tive muitas surpresas, eu conheci pessoas do mundo inteiro, eu fiz novas amizades. O meu namorado atual hoje, que eu sou super feliz de estar com ele, conheci nessa viagem, né? Eu fiz uma caminhada Inca, comecei a fazer trekking depois disso. Então foi muito bacana, foi muito surpreendente, foi muito mágico. E me trouxe reflexões sobre esse dia a dia. Porque quando você faz uma caminhada sozinho e você está contra a altitude, você percebe que você só pode dar um passo de cada vez. E isso é muito nosso dia a dia. De volta a São Paulo, pôs em prática o que aprendeu na trilha Inca: dar um passo de cada vez. Hoje ela só tem uma conta de e-mail e um aparelho celular. A tecnologia que a sufocava agora ajuda. O Twitter virou espaço para ela guardar links interessantes para ler depois. Isso sem nunca esquecer quem é a prioridade. Essa aliança foi num momento de reflexão que eu fiz e que, eu parei para pensar que a pessoa mais importante na minha vida tinha que ser sempre eu. Tem gente que faz tatuagem dizendo eu amo a vida, que geralmente tem o mesmo significado dessa aliança que eu brinquei. Eu gravei eu me amo na aliança. As pessoas às vezes acham doideira isso, mas é a minha forma. Está escrito aqui, eu me amo, Carla. Está feliz da vida no emprego novo, onde se dispôs a ganhar menos em troca de mais tempo para a vida pessoal. Consegui voltar a fazer academia, fiquei super feliz, já perdi alguns quilinhos com isso. Consegui voltar a ler, já li 2 livros nesses últimos meses, sabe? Assim, que é um recorde para mim, porque eu não conseguia ler mais. Consegui fazer outras atividades ligadas à meditação, a essas coisas de busca de equilíbrio e centração, estudo, outras coisas que não estão ligadas com a área profissional. E até tempo para não fazer nada, que era uma coisa que eu não me permitia nunca.